Olá pessoal, vamos lá com a nossa quarta aula, hoje sobre obrigação solidária. Na verdade é o seguinte, essa discussão sobre solidariedade ou obrigações solidárias, a gente vai fazer em duas partes. É uma matéria extensa, a gente trabalha hoje com aspectos gerais da solidariedade e solidariedade ativa. Fica para o próximo encontro nosso, ainda que encontro à distância, virtual, a segunda parte do tema, que é solidariedade passiva. Código Civil, nessa conversa de hoje, previsão do artigo 264 ao artigo 274, 264 ao artigo 274, é a previsão no Código sobre aspectos gerais da solidariedade e solidariedade ativa. Para quem não está lembrado, fazer um link com o último vídeo que eu gravei, em que a gente discutiu a sistemática das obrigações divisíveis e indivisíveis. Qual é o pano de fundo que há naquela primeira conversa que a gente teve e que a gente continua agora? O pano de fundo é o das obrigações em que há pluralidade de sujeitos. É aquela relação obrigacional em que há ou vários devedores, ou vários credores, ou simultaneamente vários credores e devedores. Essa é a questão. Então, nesse contexto, é relevante juridicamente discutir o seguinte: como é que fica uma relação obrigacional em que há vários credores ou devedores? Fraciona ou não o pagamento? Fraciona ou não o crédito? Essa é a questão. A gente vai discutir hoje a solidariedade e aí, por último, nessa parte introdutória, só dar uma relembrada no seguinte. A gente discutiu obrigações indivisíveis. Se liguem mais uma vez uma coisa. Grosso modo, uma obrigação vai ser indivisível sempre que a sua prestação, sempre que o seu pagamento não comportar divisão, fração. O exemplo que eu tratei no último vídeo foi exatamente uma compra feita, 4 compradores numa relação de compra e venda de um animal de raça. Então, são 4 criadores de um animal, vão lá, fizeram a compra, pagaram o preço adiantado, estão agora esperando a entrega do animal. Esse é um caso clássico de obrigação indivisível, porque percebam, são 4 credores. Qual é a prestação? A entrega de um animal. Teria como fracionar o animal? Claro que não. Portanto, a obrigação ela é unitária, indivisível, por força da prestação. Por que eu estou relembrando isso? Porque hoje a gente continua essa discussão, a gente está diante agora da obrigação solidária, vamos deixar indivisibilidade de lado, agora é solidariedade. A gente tem uma obrigação que é unitária também. Se forem vários credores, a gente tem solidariedade ativa. Se tivermos vários devedores, teremos solidariedade passiva. E nos dois casos, a prestação ela é trabalhada de forma unitária. Ou seja, se são vários credores numa obrigação solidária, solidariedade ativa, o devedor, efetuando o pagamento em relação a apenas um deles, o pagamento está realizado, portanto, pagamento feito, pode ser feito a um deles ou a todos em conjunto. Numa solidariedade passiva, são vários devedores, o credor poderia cobrar o pagamento integral de todos os devedores somados ou de cada um deles separadamente. O detalhe, minha gente, é que na solidariedade, esse caráter uno da obrigação não está associado, não decorre da natureza da prestação. Isso aí é lá em indivisibilidade. A obrigação aqui é una, mas por fundamentos diferentes. Esse é o ponto. Então eu poderia, por exemplo, estar lidando com a obrigação de efetuar pagamento em dinheiro. Que a gente sabe que pela sua natureza, dinheiro é divisível, é fracionável. Mas imagine que eu tenho um contrato cujo pagamento vai se dar em dinheiro, são 4 devedores, é uma quantia de R$40 mil.
Só que nesse contrato há uma cláusula expressa de solidariedade. Então percebam, são 4 devedores, pagamento em dinheiro, a natureza dessa prestação dinheiro daria para dividir, mas o contrato manda que não se faça fracionamento. Então, esse seria um exemplo de solidariedade passiva em que o credor poderia cobrar os 40 mil dos 4 devedores, aciona os 4 simultaneamente, ou poderia ir acionando um ou ambos ou vários à escolha do credor. O credor poderia, por exemplo, acionar aquele devedor que tem uma condição financeira melhor para pagar os 40 mil? Poderia. Então você percebe que aí nós estamos diante de uma lógica parecida com o que a gente viu anteriormente, né, de vários devedores, cada um respondendo pela dívida toda. Se fossem vários credores, cada credor podendo exigir o pagamento integral, só que agora, na solidariedade, o que gera esse efeito jurídico não é mais a natureza da prestação, mas sim, e aí essa é a previsão do Código Civil, artigo 265, a solidariedade resulta ou de previsão legal expressa ou de previsão contratual. Esse é um princípio básico da solidariedade, previsão do 265. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, observem isso. A solidariedade ela não está ligada à natureza da prestação. A solidariedade, independentemente de qual seja a dívida, de qual seja a natureza da prestação, se a lei determinar, se houver previsão legal expressa de que se trata de obrigação solidária, você vai trabalhar sob essa fundamentação. Se você tem uma previsão contratual expressa, como é que eu vou saber isso? Vai ter que pegar o contrato, vai ler todo, você vai ter lá a cláusula expressa. Os devedores se obrigam solidariamente. Opa, previsão de solidariedade. Um exemplo fácil aqui de solidariedade prevista em lei, dá uma passada lá no artigo 942, 942, que trata de responsabilidade civil. O Código traz essa previsão geral de que a responsabilidade civil por ato ilícito, quando há coautoria, no Brasil ela é solidária. Então imagina alguém, por exemplo, 2 ou 3 pessoas que espancaram uma pessoa que é fisicamente mais frágil, ela foi espancada por 3 sujeitos, por exemplo. E aí a vítima da surra ingressou posteriormente com ação de reparação por dano moral e patrimonial e obteve indenização em juízo. Propôs ação contra os 3 agressores. Por força do 942, que prevê que o pagamento das perdas e danos aí será solidário, não caberia juridicamente aí a discussão, por exemplo, nessa ação, em que, por exemplo, um dos agressores, olha, mas eu tive uma participação menor no ilícito, eu só segurei a vítima, mas quem bateu mesmo foi o outro, então ele deve pagar mais. O Código Civil traz no 942 exatamente regra para impedir esse tipo de discussão. O código é taxativo, essa obrigação é solidária. Logo, o credor, no caso, a vítima do dano, poderá cobrar as perdas e danos integralmente de cada um dos agressores. Então, para a gente concluir essa primeira parte, essa é a questão fundamental. Solidariedade ou decorre de previsão legal expressa ou de previsão contratual expressa. Não se presume. Então, se você pega um contrato, você tem vários sujeitos, isso pode gerar dúvida. Tem vários contratantes. O simples fato de haver vários contratantes não vai gerar solidariedade automática. É exatamente o contrário do que a gente está vendo aqui. Previsão do código é: procura no contrato, vê se tem cláusula expressa. Não tem? Então vê se para aquela relação jurídica, na lei, há alguma previsão. Não tem nem previsão na lei, nem no contrato, a obrigação não é solidária. Beleza? Vamos tratar agora de solidariedade ativa. Previsão no Código Civil, do artigo 267 ao artigo 274. O pano de fundo aqui é o seguinte, é aquela hipótese em que eu vou ter vários credores e um devedor. Eu tenho pluralidade
de sujeitos no polo ativo da relação, logo, solidariedade ativa. Qual é a questão, qual é o regramento básico numa relação como essa? Pensem, minha gente, essa relação solidária, essa obrigação solidária, como a gente estava vendo agora há pouco, ó, por força do 265, que o contrato pode trazer essa previsão expressa, pode ser qualquer contrato. Então eu posso estar pensando aí num contrato de empréstimo, numa compra e venda, qualquer contrato pode trazer essa cláusula expressa de solidariedade, havendo vários sujeitos. Então, como pano de fundo, imagina isso. Uma relação contratual, eu tenho, por exemplo, uma venda, são 4 vendedores que já entregaram a coisa e agora estão esperando o preço, então eles são credores. Poderia ser um empréstimo, poderia ser qualquer relação contratual, tendo previsão expressa em contrato, solidariedade. E a outra questão, são vários credores. Qual é o regramento básico? Está aqui no artigo 267 do Código Civil. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Esse é o ponto. Então, para pensar. Eu tenho aí, vamos lá, nessa venda, nesse exemplo que a gente estava trabalhando agora há pouco. Eu tenho uma venda, a coisa foi entregue, são 5 vendedores, e agora o comprador está devendo 100 mil reais, que é o preço, né, nessa venda que foi feita. A dívida de 100 mil, eu tenho 5 credores, solidariedade ativa, porque nesse contrato, vamos lá pensar, tem uma cláusula expressa dispondo dessa forma. Pelo Código Civil no 267, a gente vai trabalhar com 2 dimensões diferentes. Uma, relação credor-devedor. Então, o código é muito claro. Cada credor poderá exigir o pagamento integral da prestação e não apenas a sua parte. Essa prestação, portanto, não vai ser fracionada por força do contrato. A dívida de 100 mil são 5 credores. Das duas, uma. Os credores acionam o devedor, simultaneamente o devedor paga os 100 mil, recebe a quitação, ou um credor ou alguns acionam o devedor, mas assegurado o direito de exigir o pagamento integral. Então percebam que numa obrigação solidária, o devedor não teria o direito de, mas no momento em que eu sou acionado, aí em minha defesa eu digo, mas são 5 credores, eu vou pagar somente a sua parte. O devedor não tem essa garantia por força da solidariedade. Portanto, por força aqui do 267, cada credor pode exigir o pagamento integral. Então percebam que 5 credores perante o devedor está obrigado a fazer o pagamento integral. Suponha que foi feito o pagamento, a prestação inteira, a apenas um dos credores. Internamente agora, o credor que recebeu o pagamento integral se obriga a repartir, a distribuir, né, internamente a parte que corresponder a cada um dos demais co-credores. Então, são 2 momentos diferentes. Momento externo, relação credor-devedor, cobrança da prestação integral, e agora, internamente, o credor que recebeu, ele se volta aos demais e distribui e entrega a parte que corresponder a cada um. A solidariedade, ela está nessa dimensão externa, tá? A relação credor-devedor. Aí você tem solidariedade, de modo que cada credor pode acionar o devedor para pagar a dívida inteira. Então, a lógica é dessa comunhão, digamos assim, no cumprimento da prestação e, nesse caso, na cobrança da prestação. Uma questão que é importante, vamos lá, observar aqui o artigo 269, pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Portanto, artigo 269 do Código Civil, vamos supor uma dívida de 100 mil reais, o credor pode cobrar os 100 mil reais, cada um deles pode cobrar os 100 mil reais do devedor, mas suponhamos que, sei lá, por alguma razão, aquele credor diz, eu vou te cobrar 80 mil. Posso fazer isso? Posso. O devedor paga os 80 mil,
credor dá a ele a quitação, mas, obviamente, o restante da dívida continua, o devedor continua obrigado aos 20 mil restantes. Então, esse jogo pode haver, mas a ideia, repito, é que cada credor pode fazer a cobrança integral da dívida, tá? Vamos para o artigo 272 do Código Civil, que a gente tem uma previsão importante aqui. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. É um pouco que eu falava agora há pouco, né? O credor que recebe o pagamento, ele responde internamente em face dos demais. Então, o 272 traz essa previsão, né? O credor que recebeu o pagamento responde aos demais por isso, mas é uma previsão especial aqui no 272, porque o Código está tratando aqui da remissão da dívida. O que é remissão da dívida? É o perdão da dívida. Então, percebam, são 5 credores. Poderia surgir essa indagação. Um dos credores, será que ele poderia perdoar o devedor? Ou seja, dívida de 100 mil reais. Aí o credor diz, olha, tá aqui, eu vou te dar a quitação integral dos 100 mil, não precisa pagar nada. Um dos credores decide liberar o devedor. Não precisa pagar nada, tá aqui a quitação, estou te liberando. O credor pode fazer isso? Por força do 272, pode, mas o credor que liberou esse devedor do pagamento, ele responde perante os demais. Esse é o ponto. Então você percebe que são duas dimensões de novo aí. Dou a quitação para o devedor, não precisa pagar nada. Beleza, beleza. O devedor poderia ser acionado posteriormente por alguém? Não. A quitação dada a ele vale. Mas o credor que deu a quitação responde aos demais em face da cota à parte de cada um deles. Então, 100 mil reais, 5 credores, eu liberei o devedor do pagamento integral, mas internamente eu preciso pagar os 20 mil de cada um dos co-credores. Então, a liberação do devedor pode ser dada, mas quem liberou vai ter que arcar com esse custo e fazer frente em relação aos demais credores para evitar, obviamente, que eles tenham prejuízo. Beleza? Previsão do 272. Outra coisa que eu acho que é interessante é você pegar aqui, vamos analisar a hipótese do artigo 273. Tá? A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. O que é isso? Primeiro, o que seria exceção? Exceção é defesa, tá? É a previsão do 273. Então, de forma bem resumida, continuamos com aquela situação com pano de fundo, tá? Então, são vários credores, a gente tem solidariedade ativa aí. O devedor, ele não paga no vencimento e aí ele é acionado por um dos credores para fazer o pagamento. No momento em que ele é acionado judicialmente, esse devedor pode apresentar defesa, claro, contraditória. E aí, é nesse momento que eu vou aplicar o 273. Né? Porque o Código Civil está dizendo o seguinte, olha, se são vários credores, se a obrigação é solidária, quais as defesas que o devedor poderia apresentar nesse caso? Quais as exceções? Quais as defesas? A gente precisa lidar com isso. E aí que o Código faz uma distinção entre aquelas defesas que têm caráter pessoal e que, portanto, têm caráter relativo daquelas defesas que têm caráter geral, porque é uma defesa que afeta não só aquele credor, mas a todos os credores. E aí eu vou exemplificar e vou fazer essa distinção com você aqui agora. Então imagina o seguinte, imagina que no momento em que eu sou acionado por um dos credores, eu venho alegar o seguinte, olha, eu não vou pagar porque eu fui coagido exatamente por você, credor, que está me acionando agora. Eu estou alegando coação, que eu fui coagido a assinar o contrato. Mas vamos pensar o seguinte, são 5 credores, a coação foi praticada somente por um dos credores. Os outros 4 co-credores não sabem o que aconteceu e, portanto, agiram de boa fé. No momento em que eu alego coação,
essa obrigação pode ser invalidada somente em relação a esse co-credor, aquele que praticou a coação. Em relação aos demais, não, porque essa é uma defesa pessoal, ela afeta somente esse credor. Não é uma defesa comum a todos. Logo, se houver invalidação aí da obrigação, vai ser uma invalidação parcial, somente a parte desse credor aqui. Os demais não são prejudicados, porque essa é uma defesa pessoal. Agora, vamos pensar, por exemplo, uma defesa que seria comum. Imagina que eu, quando fui acionado por esse credor, eu estou alegando que o negócio que nós celebramos é um negócio jurídico nulo. O contrato é nulo porque não foi observada uma formalidade prevista no Código Civil para a elaboração daquele contrato. Percebam, se não foi obedecida alguma exigência formal que o Código exige, isso invalida todo o contrato, todo o negócio. Então não tem como se invalidar somente para um contratante e não para os demais. Todos, o negócio é invalidado. Então a declaração de nulidade aí vai afetar não só esse credor, mas todos os demais. Essa defesa que eu estou utilizando, nulidade do negócio por vício na forma, é uma defesa comum a todos. Se é uma defesa comum a todos, afeta a todos os credores e não apenas aquele que e não apenas um credor em particular. Então, essa distinção está feita aqui no artigo 273, no sentido de uma defesa feita pelo devedor e que tenha caráter pessoal só vai afetar aquele credor em particular. Uma defesa de caráter geral afetará a todos sem distinção. É essa distinção que está, essa diferenciação que fez aqui o artigo 273 e que está, de certa forma, reproduzida também no artigo 274, né? O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, né? Sem prejuízo de exceção pessoal. Então, se foi uma ação judicial proposta por um credor, nesse contexto de solidariedade ativa, né, proposta contra o devedor, em se tratando aqui de uma decisão contrária aos credores solidários, os demais que não participaram da demanda não vão ser afetados, né? A não ser quando se tratar de um fundamento que seja comum a todos eles, tá? Basicamente é isso. O que vocês precisam se ligar é exatamente na questão central da solidariedade, que é o fato de que a solidariedade está ligada ou ao negócio jurídico, porque o contrato traz a cláusula que dispõe expressamente a solidariedade, ou solidariedade, essa lógica de uma obrigação comum, ela decorre de previsão expressa. Se liga nisso, que é para você conseguir fazer a distinção entre obrigações solidárias e obrigações indivisíveis. Beleza? É isso aí, minha gente. Próximo vídeo vem aí sim, finalmente, a segunda parte de solidariedade. A gente trabalha com solidariedade passiva a partir do artigo 275 e que é exatamente a hipótese mais comum. A solidariedade ativa não é tão recorrente, não é tão comum. O mais frequente, o mais relevante para a gente em termos práticos é exatamente solidariedade passiva e a gente discute no próximo vídeo. Beleza? Abraço!